Fala galera, beleza? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo bem com você? Bom, vamos agora resolver a questão 6 da revisão parte 2 para o EJA-DM primeira série. Vamos a ela? Olhei o enunciado para você, amiguinho. Ele diz assim, ó, considere as seguintes afirmativas. A primeira afirmativa, a diferença entre dois números iguais sempre será igual a 1, tá? A segunda afirmativa, ele diz assim, a diferença entre dois números pares e consecutivos será sempre igual a 2. A terceira afirmativa, a diferença entre dois números ímpares e consecutivos será sempre igual a 2. E aí ele pergunta o seguinte, né? A pergunta, o comando da questão. Marque a alternativa correta que representa as afirmativas verdadeiras. Então, amiguinho, eu estou interessado nas afirmativas verdadeiras, tá? Então, vamos analisar a primeira afirmativa. Vou ler novamente para você. Ele diz assim, a diferença entre dois números iguais será sempre igual a 1. Quer dizer, se eu pegar dois números e subtrair, né? Lembrando, né? Diferença, essa palavrinha diferença significa subtração, tá certo? Então, se eu pegar dois números iguais e subtrair eles, ele está dizendo para a gente que vai dar sempre igual a 1. Essa afirmativa é falsa, amiguinho. Por quê? Né? Uma coisa interessante da gente notar em matemática é a seguinte. Vou dar uma dica agora para você, amiguinho. Toda vez que você for julgar uma afirmativa verdadeira ou falsa em matemática, se a afirmativa for falsa, você justifica ela com o que a gente chama de contra-exemplo, tá? O que é o contra-exemplo? O contra-exemplo é um exemplo para justificar que a afirmativa é falsa, beleza? Se a afirmativa for verdadeira, aí eu preciso demonstrar essa afirmativa, tá, amiguinho? Então vamos lá? Então a afirmativa é falsa, então eu vou provar que ela é falsa através de um contra-exemplo. Beleza? Que é um exemplo justificando o fato dela ser falsa. Então, eu dei um exemplo aqui, né? Por exemplo, peguei dois números iguais, sei lá, 2 e 2. Ao subtrair, ao realizar a diferença entre eles, a diferença 2 menos 2 dá 0. E ele está dizendo que vai dar sempre igual a 1, a diferença entre dois números iguais. Não, deu 0. O 0 é diferente de 1. Beleza? Então, a afirmativa é falsa, número 1. Beleza? Agora vamos analisar a afirmativa 2. O que ele diz lá na afirmativa 2? A diferença entre dois números pares e consecutivos será sempre igual a 2. Então, eu vou pegar dois números pares. Só que esses números, além de serem pares, eles precisam ser o quê? Consecutivos, tá? Então, vamos imaginar o primeiro número par, né? Ah, uma coisa aqui, né? Essa afirmativa é verdadeira, tá certo? Então, se ela é verdadeira, eu preciso demonstrar o porquê que ela é verdadeira. Então, por exemplo, eu peguei um primeiro número qualquer, só que par, né? Número natural par, chamei de x, tá certo? Como esses dois números, tanto o primeiro quanto o segundo, precisam ser pares e consecutivos, significa o seguinte, se o primeiro número é x, o próximo número par consecutivo vai ser x mais 2. Por exemplo, ó, imagina um número par qualquer, sei lá, 6. Tá? Qual é o próximo número par consecutivo? É o 8. Qual é o próximo número par consecutivo? 10. Beleza? E assim vai, ó. Repara, daqui para cá, o que está acontecendo? Está somando 2, não é, amiguinho? É ou não é? É. Daqui para cá, o que está acontecendo? Também está somando 2, beleza? Então, dado o número par, para encontrar o próximo número par consecutivo, basta pegar o anterior e somar 2. Então, por exemplo, se eu tenho um número aqui, x, e esse número é par, qual é o próximo? Basta somar 2. Se eu somar 2, vai ficar x mais 2, beleza? Então, esse número aqui, o x e o x mais 2, são números pares e consecutivos, tá certo? Foi exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Primeiro número par, x, o próximo par consecutivo, que é o segundo par, x mais 2.
Aí agora eu vou fazer a diferença entre eles. Eu vou fazer esse cara, que é o x mais 2, menos esse cara, que é o x. Tá certo? Repara, x menos x dá quanto? É 0, né? Então eu posso cancelar, ó, esse cara aqui e esse, né? Eu posso cancelar porque dá 0, né? X menos x é como se fosse um número menos o próprio número. Dá 0. Quando acontece isso, amiguinho, eu posso cancelar. Cancelando aqui, vai sobrar quanto? 2. Então a diferença entre esses dois números vai dar sempre quanto? 2. Quando esses números, né, obviamente, forem pares e consecutivos. Beleza. Demonstrei que a segunda afirmativa é verdadeira. Agora vamos para a terceira afirmativa, amiguinho. A terceira afirmativa diz assim, ó, vamos analisar ela. A diferença entre dois números ímpares e consecutivos será sempre igual a 2. Essa afirmativa também é verdadeira. Vamos lá. Vamos imaginar aqui um número ímpar, né? Vou fazer exatamente parecido com o que a gente fez aqui na segunda afirmativa. Imagina um número ímpar aqui, sei lá, 7. 7. O próximo número ímpar, amiguinho, é o 9. Consecutivo, né? O próximo é 11, aí eu tenho 13 e assim vai, né? Todos esses números que eu coloquei aqui são números ímpares e consecutivos. Agora, repara, daqui para cá, o que aconteceu? Somou 2. Daqui para cá, também somou 2. Daqui para cá, também somou 2. Então, repara, o que acontece? Para você passar de um número ímpar para o próximo número consecutivo ímpar, basta você somar 2. Então, por exemplo, se eu tenho um número aqui, o primeiro número ímpar x, aqui, ó, que eu não sei, qual é o próximo número ímpar consecutivo? Basta você somar 2. Então, vai ser x, que é o que eu tenho aqui, mais 2. Certo? Então, esses números aqui, ó, que eu destaquei, o x mais 2 e o x, são dois números ímpares e consecutivos. Tá certo? Então, o primeiro número ímpar é o x e o segundo número ímpar próximo consecutivo, x mais 2. Vamos fazer a diferença entre eles? Se eu fizer o x mais 2 menos x, quer dizer, esse número menos esse, vai dar isso aqui. E aí, olha só, de novo, olha lá, x menos x, ó. O que eu posso fazer com x? X menos x é 0, então eu posso cancelar. Ao cancelar, vai me sobrar quanto? 2. Então, a diferença entre dois números ímpares e consecutivos será sempre igual a 2. Beleza? Então, essa afirmativa é verdadeira e está aqui a demonstração. Beleza? Então, ele pede para a gente marcar a alternativa correta que representa as afirmativas verdadeiras. Quais são as afirmativas verdadeiras? A afirmativa 2 e a afirmativa 3. Gabarito. Letra B de bola. Show de bola, amiguinho? Ficou didático para você? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.